Eu queria ler o texto com os irmãos, que se encontra no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Lucas 24, versículo de número 13 até os 17 por enquanto. Esse texto ele tem como título Os dois discípulos no caminho de Emaús. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Só até aqui por enquanto. Eu queria compartilhar com os irmãos esse texto. Já ontem eu estava orando a Deus e busquei vários textos dentro da palavra do Senhor. O pastor havia, anteontem, falado se eu poderia estar trazendo uma palavra hoje, mas ontem que acabou que eu tive um tempo mais tranquilo para estar buscando dentro da palavra do Senhor, algo da parte de Deus e orando. E esse texto foi o texto que Deus colocou no meu coração. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Não tenho ouvido pregação em cima desse texto, mas foi aquilo que eu senti de falar para os irmãos. E a primeira coisa que eu queria dizer aqui é a respeito desses discípulos estar indo a caminho de uma cidade distante de Jerusalém, sendo que os irmãos conhecem aqui esse contexto, eu creio que conhecem bem essa passagem. Jesus havia dito aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai revestido do Espírito de Deus. Mas esses dois discípulos, eles não ficaram em Jerusalém, eles se afastaram de Jerusalém, porque a Bíblia diz aqui que eles estavam tristes. Eles estavam tristes porque aquilo que eles achavam que ia acontecer, não aconteceram da maneira a qual eles pensavam. Então eles estavam tristes, e a sua tristeza fez com que eles pensassem: não temos nada mais para fazer aqui. E pegaram e falaram: vamos viajar. Da mesma maneira que Pedro também foi pescar, da mesma maneira que os discípulos se dispersaram por um período de tempo. E aí a Bíblia diz assim que Jesus, ele se aproximou e ia com eles. Jesus não deixou eles sozinhos, mesmo eles, por um período de tempo, se afastando de Jerusalém, Jesus ainda estava com eles. Estava à distância, mas estava com eles. Então, trazendo para os nossos dias atuais, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia, E a palavra de Deus é viva e eficaz. E a palavra de Deus, eu vi um certo pregador dizendo, ela é como um jornal de hoje cedo. Foi escrita há 2000 anos atrás, alguns textos há mais de 2000, alguns a menos, mas ela é atual como o jornal de hoje cedo. E trazendo para os nossos dias, nós podemos ver que Jesus está sempre conosco. Não importa a situação que a gente possa estar passando, a gente pode estar dizendo: mas eu não pensei que ia ser assim. Eu não pensei que fosse assim, eu não pensei que ia acontecer isso, eu não pensei. Mas na verdade é que Jesus está conosco, o Deus conosco, o Emanuel,
Ele está conosco. E Jesus, ele faz uma pergunta objetiva, ele diz assim: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Mas a resposta não foi tão objetiva assim, né? A resposta foi: e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ou seja, ele não respondeu nada, né? Mas Deus quer que a gente seja objetivo. Por que estás tristes? Por que estás abatido? Ou por que estás decepcionado? Ou por que estás pensativo com o que aconteceu, com o que acontece ou com o que vai acontecer? Jesus, ele é objetivo, né? Eu tinha um pastor que ele sempre falava assim, que Davi era segundo o coração de Deus porque ele era objetivo. Mesmo quando ele pecava, ele errava, ele falava: Senhor, estou aqui. Senhor, eu não fiz, eu deixei de fazer, mas eu estou aqui. Senhor, eu vou colocar a mão sobre essa arca, e nem que eu seja fulminado, eu quero a sua presença. Nem que eu morra, mas eu estou aqui. E Davi, ele era assim. Ele era sincero diante de Deus. E Deus gosta disso. Eu creio que Deus não gosta daquela oração: ó Deus de Jacó, de Isaac, ó Deus de Abraão, Deus dos céus, das alturas, ó Deus que está sobre as nuvens. E aquela, eu acredito que Deus, ele gosta de simplicidade, né? Chegar diante dele e falar: Senhor, eu me sinto assim, daquele jeito, daquela situação. Eu me decepcionei nisso, eu me alegrei naquilo, Senhor. Não é assim como eu pensava, Senhor. E falar como um amigo, né? Deus, ele gosta que se fale como amigo. Uma vez eu fui num culto, na tarde com Deus, há muitos anos atrás, e eu nunca mais esqueci. Uma senhorinha, pequenininha, veio pregar naquele dia, e eu trabalhava à noite, então eu ia no culto toda quarta-feira na tarde com Deus. Era o culto que eu mais era presente, era ir no domingo, né? Porque o resto dos dias não dava. E aquele dia foi impressionante, porque ela começou a pregar a palavra de Deus e só tinha mulher, só estava eu lá. E ela começou a pregar a palavra de Deus, daqui a pouco ela desceu e falou: Jesus, vem aqui comigo um pouquinho, vamos ali. Aí, ó Jesus, essa pessoa está assim, com o coração triste, veja o que aconteceu com o filho dela, olha como que está a casa dela. E ela ia falando a vida da pessoa todinha, com toda a simplicidade do mundo. E ela passava para outra pessoa: Senhor, olha essa coluna como está tortinha, endireita essa coluna. E ela passava para outra pessoa e falava: olha Jesus, a perna dessa pessoa como está, ela está com tanta dor na perna, olha essa pressão, olha Senhor, esse coração. E ela foi passando e ministrando na vida de um por um, de todos aqueles que estavam no culto, da maneira mais simples do mundo, mas que eu nunca mais esqueci. Isso já faz mais de 10 anos. Mas voltando aqui, ele gosta de simplicidade. Mas no final, a resposta veio. E aí, o discípulo, ele diz assim, e nós, no versículo de número 21, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E na verdade, que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram no sepulcro e acharam ser assim como mulheres haviam dito, porém não ouviram. Então, eles tinham tido testemunho, mas eles não creram porque não viram. Foram mais ou menos como Tomé, né?
Tomé, ele falou assim, olha, se eu não tocar na mão, eu não tocar do lado de maneira nenhuma, eu não creio. Mas Jesus diz assim, quando chegou um pouquinho depois dessa passagem para Tomé, toca aqui e toca do lado. Agora que você vê, você crê, mais bem-aventurados sois aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, somos nós, né? Que nesse domingo estamos aqui, somos mais bem-aventurados de crer que o Senhor ressuscitou. Amém? E eles não creram nessa palavra a qual foi dita. Mas Jesus, ele começa a conversar com eles e ele usa algo que nós temos também no nosso dia, uma ferramenta a qual como eu acabei de dizer, apta, né, para discernir os pensamentos, que é a própria palavra de Deus. Veja que no 27 ele diz assim, um pouquinho antes no 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus, ele foi pela palavra de Deus. Veja a importância da palavra do Senhor nas nossas vidas, né? Muitos homens, hoje nem todo mundo, mesmo até entre os crentes, não sei se porque pela facilidade de acesso à palavra, mas dão importância a essa palavra, sem saber que muitos homens de Deus morreram por essa palavra. Muitos morreram simplesmente porque foram lhe dito, nega, e ele falou não. Nega, e ele falou não, e ele pagou com a sua vida. Então essa palavra é preciosa e é ela que materializa, como sempre o pastor diz, o reino de Deus nessa terra. Foi o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e o verbo é a palavra de Deus. Uma vez Deus tratou comigo nesse texto, dizendo assim que o verbo que se faz carne e habita entre nós é Jesus Cristo, que se habitou entre nós há 2000 anos atrás. Mas quando nós lemos esta palavra e nós cremos nesta palavra, nós vivemos essa palavra, o próprio Jesus, ele se faz carne através de nós. E ele volta a habitar entre nós, porque nós passamos a ser o corpo de Cristo nessa terra. É algo, eu estava ali na hora do louvor pensando, o espiritual foi concretizado, e a concretização do espiritual está aqui. A palavra de Deus, ela é materializada nas nossas mãos. É Jesus materializado, é o reino de Deus material a qual nós podemos tocar. É a palavra de Deus. E quando nós cremos nela, nós colocamos em prática, tudo o resto se materializa, como se fosse um portal de Deus na terra, a palavra do Senhor. E veja que Jesus usou essa palavra, certa vez ele usou contra o próprio inimigo, por 40 dias ele foi tentado. E por 3 vezes a Bíblia menciona que ele usou a palavra, mas com certeza ele foi tentado 40 dias, não foi 3 vezes, foi 40 dias e 40 noites. Mas a Bíblia menciona 3 vezes a qual ele usa a palavra do Senhor, e não seria diferente, porque ela é a que traz fé, né? É pela palavra de Deus que se traz conhecimento da verdade, é pela palavra de Deus que se é liberto, pois conhecereis a verdade e ela vos libertará. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e foi a palavra do Senhor a qual Jesus usou. E começou por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles fez como quem ia para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo, fica conosco. Eu lembrei agora de uma vez que
Deus fala muito comigo em sonho, né? E uma vez eu tive um sonho que também eu nunca mais esqueci. Eu participava de um grupo de oração e um grupo de pregação da palavra no vestiário da empresa a qual eu trabalhava. E teve alguns dias que eu não fui. Estava com problema de troca de horário e eu não fui. Aí acabava que eu trabalhava na hora da janta e depois do horário já não tinha o grupo mais. E às vezes eu estava cansado, e uma das vezes que eu estava cansado, eu fui no vestiário, mas eu fui e deitei. E fiquei deitado ali, e dei aquela cochilada assim, e depois voltei ao trabalho. Naquela noite eu tive um sonho que eu estava dormindo, mas na escada que vai para o vestiário. E um dos meus superiores vinha de longe, e quando eu o avistava, eu subia a escada. E quando eu chegava no vestiário, via aquela fileira gigantesca de corredores com armários. E aí eu falava assim: Senhor, mas e agora qual que é o armário? Eu falei assim: Senhor, como que eu vou abrir esses armários? Aí ele falou: a chave está na sua mão. E eu abri a mão e tinha uma chave. E ele falou: como eu vou saber qual que é o armário? Ele falou: está escrito na chave. Aí eu peguei a chave e olhei e estava o número. Aí eu falei: como que eu vou chegar lá? Olha o número que ele vai te guiar. E eu fui pelo número e fui olhando e achei. E quando eu achei o armário, eu abri. Coloquei a chave, o armário abriu, eu abri e pus a mão e tinha um envelope de fundo de garantia e tinha alguns centavos. Eu falei: eu vou voltar a participar do culto lá. Né? Foi a maneira que Deus usou. Tinha alguns centavos no fundo de garantia, estava muito pequenininho, tinha que aumentar o fundo de garantia. Mas o que quer dizer? A chave estava na minha mão, e ela que me guiava aonde eu ia chegar. E quando eu chegasse lá, meu fundo de garantia ia estar alto, e não baixo, pequeno, porque a palavra de Deus ia me fazer com que ele aumentasse. Amém? Mas eles perceberam, creram, tiveram fé e falaram para Jesus tudo aquilo que Jesus quer ouvir. Fica conosco. Jesus, fica conosco. Como aquela irmãzinha: Jesus, vem aqui comigo. Jesus, entra aqui em casa. Jesus, vem aqui no meu trabalho. Jesus, dirige aqui junto comigo. Jesus, anda comigo. É o Emanuel, o Deus conosco. É o que ele quer ouvir. Fica conosco. E Jesus ficou. Ele não só ficou, como ele também pegou o pão, abençoou, partiu e deu-lhes. É muito profundo, né? Jesus, ele deu o pão que sustenta, que alimenta, mas também o pão que o identificou como o Senhor, o provedor, aquele que compartilha, aquele que protege, como a galinha junto aos pintainhos, diz na palavra do Senhor. E a Bíblia diz que no 31, abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Jesus desapareceu porque aquele propósito a qual ele tinha assentado no coração para realizar tinha sido realizado. E eles não precisavam mais vê-lo com os olhos carnais, porque não precisa. Eles precisavam saber quem é Jesus e que ele estava com eles. A Bíblia não diz que Jesus foi embora, diz que Jesus desapareceu. Eu creio que ele desapareceu aos seus olhos. A partir dali eles eram mais bem-aventurados, porque eles estavam crendo sem ver. Amém? Como cada um daqueles que aqui estão. E aí disseram um para o outro: porventura não ardiam em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu a Escritura? E na mesma hora, eles estavam indo para Emaús, né? Eles falaram para Jesus: Jesus, fica aqui, está escuro, está perigoso. E falaram tanta coisa, tanto obstáculo, querendo dizer:
não fica uma hora dessa na rua. Mas depois que eles viram Jesus, e quem era Jesus, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Aí não tinha escuro que segurava, aí não tinha nada que segurava eles, porque aí eles queriam estar no centro da vontade de Deus, e o centro da vontade de Deus não era Emaús, era Jerusalém. E acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Eles já não estavam mais tristes, mas eles estavam alegres, porque eles encontraram com Jesus. E eles puderam passar essa alegria aos seus discípulos na congregação dos justos em Jerusalém, que eles encontraram e tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Eles puderam testemunhar. Veja a importância do testemunho, né? De poder testemunhar. Olha, encontramos com Jesus e Ele está vivo. Amém? Jesus, Ele está vivo, Ele partiu o pão. E Ele cumpriu a palavra de Deus, Ele cumpriu todas as Escrituras. E eles puderam se alegrar juntos naquele lugar. Amém? Que nós possamos ter assim, né? A palavra de Deus, ela tem um objetivo, como um espelho, né? De nos mostrar e nos transformar semelhante ao próprio Jesus, né? Semelhante àquele que nos chamou. Então, que nós possamos receber essa palavra e crer nessa palavra e praticar essa palavra. Eu falo para mim, viu? Não estou exortando ninguém, eu estou falando para mim também. Que eu possa também saber, nos piores momentos Jesus está conosco e nos melhores momentos também. O importante é falar: Jesus, vem aqui comigo. Jesus, lembra, eu aceitei ao Senhor como o único suficiente Salvador. Né? Há 15 anos, há 10, há 5, há 1 ano, há 20. Eu te aceitei. E eu nunca rejeitei isso. E aí ele te fala: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Amém? E aí você sabe que o seu verdadeiro amigo e fiel amigo, seu irmão mais velho, ele está com você. E você com ele. E naquele dia, aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, ele vai vir e vai te ressuscitar. E um dia nós veremos como ele é. E o conheceremos como ele é, verdadeiramente. Não um homem carnal, mas algo espiritual. E nós seremos chamados com um novo nome. E ali estaremos junto dele nas bodas do Cordeiro. Amém? Eu queria deixar essa palavra. O que eu falar mais já é meu. Aquilo que Deus colocou no meu coração para mim falar para os irmãos, eu já falei. Eu queria agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém.